Estamos de volta com Cidade em Foco para falar sobre o direito do consumidor. A TV Câmara foi às ruas para ouvir o que a população tem a dizer. Vamos acompanhar. Existe uma regra do banco diminuir o juro dos cartões. Se eu comprar uma geladeira, e quantos prazos eu terei para devolvê-la ou receber o meu dinheiro de volta, se caso eu não gostar? Se eu assinar um plano de pacote de dados de internet, não tiver de acordo com o assinado, eu posso estar cancelando? Olha, eu comprei um rádio, o rádio veio com defeito. Eu levei na assistência técnica. Cheguei lá na assistência, eles falaram assim, está faltando 2 peças no rádio. O que eu devo fazer? Caso o PROCON não resolva, onde o consumidor pode recorrer? Doutora Cidinha, a pensionista Ineida, ela gostaria de saber se existe uma regra clara dos bancos e das financeiras em relação aos juros do cartão de crédito. É possível reduzir esses juros? Tem sido uma frequente debate do governo com os bancos do Brasil a redução dos juros, especialmente do cartão de crédito, dos cartões de crédito. A gente tem conseguido, lamentavelmente, muito pouco. Ainda há um juro bastante escorchante, ainda penaliza muito a população e é esse trabalho aqui de pressão dos órgãos, do Banco Central, do governo, do Conselho Monetário Nacional, é que tem que pressionar para regulamentar. A dentista Vilma, ela pergunta o seguinte, se eu comprar uma geladeira, qual o prazo que eu tenho para devolver e ter o meu dinheiro de volta, caso eu não goste do produto? Acho que cabe aos dois comentarem. Existe uma disposição, que é o artigo 49 do CDC, que ele permite a devolução do bem de consumo em 7 dias, desde que adquirido fora do estabelecimento comercial. Então aí, essa questão de não gostei, quero devolver, tem a ver muito com aquele processo de sedução, de persuasão que o fornecedor faz, aquele trabalho da mídia, não é? No horário da grande família, da grande novela, no intervalo você tem aquela projeção sedutora para aquisição, enfim, infelizmente. O consumidor que segue essa pauta, que segue esse caminho, adquirindo, sem uma pesquisa, sem exaurir a comparação entre produtos, né, ele vai suportar o dissabor de comprar, de adquirir um produto e depois acabar não gostando. Isso faz parte. Agora, a aquisição fora do estabelecimento comercial, em 7 dias ele pode devolver. Então, essa relação, até para o vereador complementar essa relação, também inclui regras ao consumidor, não é isso? Com certeza. Então não é, não gostei, posso trocar. Não, é caso tenha algum defeito, tenha algum problema, a compra, quando o CDC ele concede 7 dias para devolução, você não precisa justificar, na verdade. Entendi. Mas é pressuposto que essa aquisição seja fora do estabelecimento comercial. E isso ainda gera uma inquietação, por exemplo. Como assim fora do estabelecimento comercial? Você não teve acesso ao bem, a grande discussão na internet, por exemplo. Pela internet. Né? Mas catálogo. Por catálogo. Então aí abre brecha. Agora, se você for numa loja, comprar um eletrodoméstico, chegou, não quero esse... Porque não gostei, mas porque você não gostou. Daí entra, até é muito importante a gente dizer isso, por isso que é fundamental, e é considerado um direito fundamental, o direito à informação. Porque na hora da compra você tem direito a todas as informações. Se você tem todas as informações, depois você não pode dizer eu não gostei. Por exemplo, qualquer produto que você comprar, a camisa, a calça, o presente para o teu amigo que não serviu ou não gostou, é prática na loja a troca. E a loja dá aquela etiqueta dizendo que ela vai trocar naquele período. Então, ela pode estabelecer isso com o consumidor. Você troca em tantos dias. Mas se a loja não te deu nenhuma etiqueta, nem escreveu na tua nota fiscal que você pode trocar em tantos dias, não cabe a troca por não gostar ou não servir de nenhum produto. A não ser, no caso que disse o professor Moacir, comprado fora do estabelecimento. E tem mais um ponto, então quer dizer, o consumidor preterido ele não pode devolver o bem de consumo, não é? A situação dessa devolução, ela é tratada em 2 capítulos, na verdade num capítulo do Código. Vou tentar simplificar. Quando a gente fala em vício do bem de consumo, é o vício do serviço ou o vício do produto. Porque bem de consumo não é só
coisa, é serviço também. Eu acho que cabe bem essa sua fala para essa terceira pergunta. Que tem uma soldadora, a Ivonete, ela pergunta assim, se eu assinar um pacote de dados de internet e o serviço oferecido não estiver de acordo com o assinado, posso cancelar? Pode, exatamente, é diferente. Uma questão é gostei ou não gostei, a outra, o que eu adquiri não atende minimamente ou não atende às expectativas que são legítimas. O que é uma expectativa legítima, Beatriz? É aquela compreensão que o consumidor constrói a respeito do retorno do bem de consumo. Então, obviamente, quando ele adquire um pacote, ele tem uma expectativa de funcionalidade daquilo. E quando o fornecedor não atende, né, o seu bem de consumo, ele não atende essa legítima expectativa, aí a gente fala em hipótese de desfazimento do contrato. O primeiro passo, procura a empresa. Sempre. Sempre. Depois, caso não consiga ali com a empresa mesmo desfazer aquele contrato, aí procure o órgão de defesa do consumidor. Acho que uma sugestão é procurem instrumentalizar esse contato, não é? Não ficar só no telefone, ainda que isso agregue como prova, enfim, mas passa uma mensagem, gera um instrumento, um documento também, porque é muito importante para eventualmente servir como instrução. Esse eu acho que é o detalhe. É isso que precisa ser informado para o cidadão, para o munícipe, o que fazer. Né? Vou dar um exemplo básico agora que você falou de instrumentalização. Tem a lei do banco, que não pode ficar mais de 10 minutos na fila do banco. Mas o que acontece? A gente chega no banco, pega a senha e não sabe. Ficou 10, 20 minutos e não sabe o que fazer. Tira a foto do relógio, o que faz depois disso? E aí a gente reclama, fica indignado, mas não tem. O que eu faço depois? Aí uma dica, pegar a senha, né? E quando for atendido no caixa, pedir pro caixa assinar e colocar o horário e depois ir no Procon fazer o devido encaminhamento. Mas a gente não sabe, o município não sabe. Eu, sinceramente, não sabia até uns dias atrás que eu poderia fazer isso. Então, uma dica de como, isso que o doutor falou, pegar, mandar e-mail, mandar mensagem, né, ligar, pegar o número do protocolo, eu acho que é importante. Que a população sempre registrar aquilo que você fez. Isso é super importante. Agora, a lei dos bancos, que nós vamos entrar nela depois, né, é bem clara. Essa consumidora que, como disse o professor Moacir, a pergunta da consumidora, não houve o cumprimento da oferta. Ele ofertou e ela comprou o pacote, porque ela tinha aquela expectativa. Só que depois, quando ela viu, não teve o cumprimento daquela oferta. Não pode. Uma outra consumidora, ela fala o seguinte, eu comprei um rádio e veio com defeito. Levei na assistência técnica e viram que estavam com problema. O que eu devo fazer? Quer dizer, ela está com esse problema, foi encaminhada para assistência técnica, mas não tem um prazo. Como é que funciona? Existem regras? Existem. Esse é um procedimento normal. Você comprou um produto, ele apresentou um vício, como nós chamamos, ou um defeito, você vai levar assistência técnica. Você tem ali, junto com o produto, um caderninho que te diz onde é. A assistência técnica tem 30 dias para te devolver aquele produto em plenas condições de uso. Se você comprou, nesse caso, ela comprou e está faltando peças, e essas peças não tornam o objeto, o produto que ela comprou, inservível, ele pode ser colocado, a peça pode vir e pode ser colocada e pode ser devolvido para a consumidora em plenas condições de uso. Agora, se não vê aquela peça não tem no mercado, está com dificuldade de achar, aquele produto está inservível, ela tem direito à troca por um outro produto ou o dinheiro dela de volta. Num período de 30 dias. No período, depois de 30 dias, a assistência técnica tem até 30 dias para devolver o produto para ela, a partir do momento que ela deu entrada. Evidentemente, dentro do prazo de garantia dela. Ela tem um prazo de garantia. Ela levou dentro daquele prazo de garantia, a assistência técnica tem 30 dias para devolver. Se não devolver, naqueles 30 dias, não conseguiu consertar, ela tem direito a ter o dinheiro dela de volta. Legal. Queria dar um ponto, aproveitando, que é muito frequente, eu acho que é uma forma também de conscientização social. O produto, o bem de serviço não funciona. Eu tenho direito a dano moral? Não é? Isso é muito frequente, essa pergunta. Bom, aí eu vou fazer referência ao entendimento do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. O simples fato daquele bem de consumo, produto ou serviço, ou qualquer outra relação contratual, não de consumo, não ser cumprido, por si só não geraria um dano moral.
não é um abalo à personalidade. Para que, em razão de um contrato firmado e o seu não cumprimento, não é? Para que isso gere o dano moral, há uma necessidade de uma exposição exagerada que gere perturbação, dor, angústia, desassossego, certo? Seria diferente, por exemplo, reduzindo, uma geladeira que não fecha porque a borracha dela não cola, enfim, ou um rádio que não funciona e um plano de saúde que não me assiste como fornecedor de serviços, né? Então, é claro que são situações distintas e que nessa hipótese do plano de saúde que não ampara, com certeza, né? Em muitos casos, isso gerará um dano à personalidade, certo? Entendi. E, por fim, nessa questão que eu acho que é muito importante, esse dano moral, esse dano à personalidade, não existe um tabelamento também. Isso vai de uma ponderação, assim, caso a caso. Essa questão dos contratos é uma questão que a justiça, ela é realizada caso a caso. Isso. Só um acréscimo que eu gostaria de fazer, que sempre confunde a população. Eu estive esse ano todo no PROCON, só para dar um recado, o PROCON não lida com dano moral. O PROCON não lida com indenização por dano moral. Quem acha que teve seu direito lesado e quer dano moral, aí ele tem que procurar a justiça. Não é o PROCON, a gente recebe todos os dias lá, mas não é com o PROCON. Porque são casos diferenciados. E tem uma consumidora, a fisioterapeuta Juliana Ribeiro, ela pergunta, em caso do PROCON não resolver o problema, onde o consumidor pode recorrer? Existem casos específicos, além desse que a senhora está citando, que não seriam de competência do PROCON e que teriam que ir para outro órgão? Existem casos de relações que parecem relações de consumo, mas não são. Por exemplo, digamos que eu compre um carro do meu vizinho e esse carro do meu vizinho apresente um problema. Na maioria das vezes a pessoa acha que ela pode reclamar no PROCON. Não é no PROCON. Não se estabeleceu a tal da relação de consumo que nós falamos no começo. Essa é uma relação privada. Então ele vai ao PROCON e nós encaminhamos ele para a Justiça Especial Civil ou para a Justiça Civil. Ou atualmente, como eu disse aqui no começo do programa, nós encaminhamos para o Sejusc. Porque o Sejusc vai tentar a conciliação entre os dois vizinhos. Existem esses casos que não são das relações de consumo e principalmente esse caso da busca de um dano moral que também não é da competência do PROCON realizar. Agora, para a gente concluir esse bloco, acho que a pergunta é o seguinte, voltando a essa questão de registrar a denúncia, o problema, qual o resultado disso? Então, a doutora Cidinha falou no começo que tem aumentado o número de procura do PROCON. Sim. Isso é importante, eu acho que já é um passo das pessoas irem em busca dos seus direitos, de realmente ficarem indignadas, porque não adianta eu ficar indignada e ficar só falando ali no local. Eu tenho que ir atrás e procurar e fazer o encaminhamento dessa minha reclamação. Então, eu acho que eu ir até o PROCON e fazer essa denúncia, ter esse aparato, levar o protocolo, levar o papel, levar que dá trabalho para o consumidor. Dá um trabalho, mas isso é importante, porque avança, né? Avança a discussão, avança a cobrança dos órgãos que a gente está sendo lesado. Então, eu acho que isso o dado que a Cidinha falou é importante. Eu acho que é fundamental você pensar também nessa prevenção coletiva. Se o consumidor comparece ao PROCON e registra, esse dado fica no Sistema Nacional. Ele vai servir para quê? Ele vai servir para as ações coletivas. Então, no final do ano, no começo do ano, os órgãos municipais, federais, estaduais, vão se basear naquilo ali, naqueles dados registrados, para traçar qual é a política pública de defesa do consumidor. Isso é fundamental. Quando você registra uma reclamação, você não está só se protegendo, você está protegendo a sua coletividade, a coletividade do teu município, a coletividade do seu estado e também do Brasil. Aliás, é baseado ali, naquele cadastro, que o Ministério Público vai fazer a ação civil pública, né, professor? Que a Associação de Defesa do Consumidor também vai poder fazer a ação civil pública. Então, é fundamental para a sua proteção e para a proteção da sua coletividade. Portanto, a gente diz, às vezes você perde um tempinho, mas você está fazendo um bem coletivo. Então, é da sua tarefa registrar. Para concluir, professor,
Nós temos aqui nós tivemos casos aqui em São José, por exemplo, do cancelamento de vendas de alguns planos de saúde. Isso é resultado de denúncias dos consumidores? Quer dizer, é um resultado prático desse registro de insatisfação? Olha, quando a gente já tem assim, o controle das agências reguladoras, né? A Anatel, a ANEEL, a Anvisa, órgãos relacionados ao Poder Executivo, a gente já pensa em interesse político também. A minha crítica, e seguindo nessa pauta, é que há necessidade da população gritar mesmo, se organizar, reivindicar, formar cultura, não admitir qualquer produto sem qualidade, enfim, não se submeter, não se resignar. E isso, ganhando expressão, provoca dos poderes, destacadamente os políticos, cobrança também. A questão dos planos de saúde tem essa expressão. Eu acho que essa força que veio no exemplo que você colocou, Beatriz, dos planos de saúde, é uma força que precisa também nos serviços de telefonia. Sabe, uma maior intervenção da agência reguladora para constatar, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que é o campeão de reclamações? E a agência só intervém por conta das reclamações? Na verdade, ela pode ser provocada por conta disso, né? Mas ela tem uma autonomia, uma discricionariedade para intervir. Ok, obrigada. Nós faremos um novo intervalo e voltamos em seguida para falar sobre as leis aprovadas aqui na Câmara de São José que contribuem para melhorar as relações de consumo na cidade. Até já!